Fala pessoas, professor Douglas gravando aqui uma videoaula teste para a terceira série do Colégio Aruan. Importante nós entendermos que nessa primeira videoaula eu vou explicar todo o módulo 6, na segunda videoaula eu resolvo os 3 exercícios de aplicação e na terceira aula eu resolvo algum dos exercícios propostos, ok? Bom, nós vamos fazer hoje o módulo 6, Matemática 1, o assunto é função polinomial do segundo grau. Importante você deixar as suas dúvidas aí nos comentários, para depois eu estar respondendo com calma a cada um de vocês, ok? Vamos lá. Bom, a função polinomial do segundo grau, ou simplesmente a função quadrática, nós podemos definir ela da seguinte maneira. É uma função f dos reais nos reais, tal que essa função f de x, ela é escrita como ax² mais bx mais c. Importante entender aqui que esse a necessariamente tem que ser diferente de zero. Por quê, pessoas? Se esse a igual a zero, ela passa a ser uma função polinomial do primeiro grau. Então, a diferente de zero. B e c, tudo bem, igual a zero, ou ambos iguais a zero, sem problema. O que nós vamos colocar agora? Vamos pensar essa função, como ela se comporta graficamente. Vou escrever aqui, o gráfico de uma função quadrática, nós sempre vamos encontrar a curva chamada parábola. E como é essa parábola? Vamos dividir em duas partes. Primeira, quando esse coeficiente a for maior do que zero, nós vamos encontrar essa parábola com uma concavidade voltada para cima. A parábola está sorrindo aqui, tudo bem? Então, quando a maior que zero, concavidade voltada para cima. Outras coisas importantes para a gente chamar a atenção aqui. Esse ponto, o qual a parábola cortar o eixo y, é o nosso C. Ou seja, se ela corta no eixo y acima da nossa origem, aqui é o nosso zero, esse C é positivo. Se corta na origem, esse C é igual a zero. Se corta abaixo do eixo x, esse C é negativo. Agora, o B, aí tem um truque aqui para identificar o B. O que você vai fazer? Pelo ponto C, você vai traçar uma reta tangente a essa parábola. Uma reta que corte essa parábola em apenas um único ponto, e esse único ponto tem que ser o C. Então, vê se você consegue observar que, nesse caso, a única hipótese de reta tangente a essa parábola passando pelo ponto C seria essa reta a qual eu marquei. Agora, pensando lá na função afim, essa reta ela é decrescente, correto? Então, se essa reta é decrescente, esse B é menor do que zero. Ou seja, olha quanta informação apenas no gráfico. Apenas olhando para a parábola, você já pode definir o sinal do seu A, o sinal do seu C e o sinal do seu B, ok? Então, novamente, concavidade para cima, A maior do que zero. O ponto qual a parábola corta o eixo Y é o seu C. Por esse ponto C, você traça uma reta tangente por essa parábola. Se essa reta tangente que nós traçamos ela for decrescente, B menor do que zero. Se essa reta a qual eu tracei tangente à parábola for crescente, esse B é maior do que zero, ok? Bom, então aqui, vamos pôr aqui como caso 2. Se esse A for menor do que zero, o que nós vamos ter? Uma concavidade voltada para baixo. Tudo bem? Aí, novamente, o ponto qual a parábola corta o eixo y é o meu C. Traçando uma reta tangente a essa parábola, passando pelo ponto C, o ponto C tem que ser o ponto de tangência, eu consigo discutir o sinal do meu B. Então, propositalmente, observa que agora eu coloquei essa reta crescente,
Ou seja, se essa reta em verde aqui for crescente, então o sinal do meu B é maior do que zero. Lembrando, o B é assim que eu vou discutir, você não vai associar com a concavidade, tá? Então você pensa aqui em outras combinações também para encontrar esse valor do B, ok? Uma outra coisa importante para nós discutirmos aqui graficamente são as suas raízes. Então vamos marcar aqui, ó. Você pode chamar aqui de raízes, ou você pode chamar de zeros da função. O que são os zeros da função ou as raízes de uma função polinomial do segundo grau? São os pontos os quais pertencem ao eixo x, ou seja, o ponto que a minha curva, no caso aqui a nossa parábola, corta o eixo x. Como que nós encontramos essas raízes ou esses zeros da função? É o x1 e o x2. Então lembrar lá de forma de Bhaskara. Então o nosso x1 é o menos b mais a raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. E o x2 é o menos b menos a raiz quadrada do discriminante dividido por 2a. Agora, outra coisa importante para nós discutirmos aqui. Se esse discriminante for maior que zero, isso se e somente se as minhas duas raízes reais forem distintas, ou seja, o meu x1 tem que ser diferente de x2. Então, se e somente se é válido a ida e a volta, tudo bem? Então, se o discriminante é maior do que zero, isso eu posso garantir que tem duas raízes reais distintas. Se eu tenho duas raízes reais distintas, isso quer dizer que o discriminante é maior do que zero. Se eu tenho, agora, o meu discriminante igual a zero, se e somente se, eu encontrar duas raízes reais iguais. E se o meu discriminante for menor do que zero, cuidado, o que isso quer dizer para nós? Quer dizer o seguinte, que não existem x1 e x2 que pertença aos reais. Então, x1 e x2 não pertencem ao conjunto dos reais. Agora, é importante entender o que isso quer dizer graficamente. Se o meu discriminante for maior do que zero, duas raízes reais distintas, a minha parábola vai cortar em dois pontos distintos o eixo x. Se o meu discriminante é igual a zero, ou seja, x1 igual ao x2, a minha parábola vai cortar em apenas um único ponto o meu eixo x. E se o meu discriminante menor do que zero, a minha parábola simplesmente não corta o eixo x, ok? Bom, agora vamos falar da forma fatorada de uma função polinomial do segundo grau. Então a forma fatorada, se nós temos que f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, lembrando, com esse a diferente de zero, essa nossa função quadrática, nós podemos escrever ela também da seguinte maneira, como a que multiplica x menos o x1 que multiplica x menos o x2. Quem são o x1 e x2? São as raízes que nós vimos ali na outra folha, tudo bem? Então essa é a forma fatorada de uma função quadrática. Bom, agora vamos discutir aqui talvez o ponto mais importante da parábola, que é o vértice da parábola. O que seria o vértice da parábola? Então vamos pegar aqui, por exemplo, uma parábola com concavidade voltada para cima. O vértice da parábola é o único ponto no qual eu não encontro o seu simétrico. Todos os outros pontos da parábola existem os seus simétricos. O vértice eu não tenho, exatamente onde a parábola muda aqui o seu sentido, tudo bem? Agora, mais importante para nós aqui são as coordenadas do vértice da parábola. Então, coordenadas do vértice.
São coisas bem simples também para demonstrar, mas não é o nosso caso aqui. Então nós vamos guardar o seguinte: o vértice da parábola, esse ponto V, ele possui um x do vértice e um y do vértice. Tudo bem? Duas maneiras. O x do vértice, você pode escrever ele como menos b sobre 2a, ou você pensar o seguinte: o y, ou o x do vértice, perdão, ele é o ponto médio entre as duas raízes. Você pode escrever o x do vértice como o x1 mais o x2 dividido por 2. Então, por exemplo, se aqui você tem o x1 aqui e o x2, o x do vértice é o ponto médio entre esses dois pontos. Por quê? x1 e x2 eles são simétricos em relação ao vértice. Pelo vértice aqui passa um eixo de simetria. Por isso aquela ideia de todos os outros pontos eu ter o simétrico e apenas o vértice eu não tenho o seu simétrico. Ok? O y do vértice também duas maneiras para eu escrever. Você pode escrever ele como menos discriminante sobre 4 vezes o a. Acho que faltou eu marcar na outra folha quem é o discriminante. Você pode anotar aqui. Porque o discriminante, o nosso delta, né, é o b quadrado menos 4 vezes a vezes c. E você também pode escrever o y do vértice sendo o f do x do vértice. Ou seja, o y do vértice está em função do x do vértice. Como assim, Douglas? É você encontrar o x do vértice, substituir na função o que você encontrar, o valor o qual você encontrar, a imagem dele vai ser o y do vértice. Então você pode escrever ele como um f de x do vértice. Tudo bem? Agora, o importante é nós discutirmos também a importância dessas coordenadas de vértice como pontos extremos. Então aqui, pontos extremos de uma parábola, você já conseguiu perceber que se ela é uma concavidade voltada para cima, por exemplo, a parábola possui apenas um ponto mínimo. E se é uma parábola com concavidade voltada para baixo, ela vai possuir um ponto máximo. Então vamos colocar aqui os dois casos. Então se nós temos a parábola concavidade voltada para cima, esse nosso vértice aqui vai ser um ponto de mínimo. E se a nossa concavidade for voltada para baixo, esse nosso vértice vai ser um ponto de máximo. Ou seja, aqui não tem máximo, só tem um mínimo. Aqui só tem um máximo, eu não tenho um mínimo. Ponto de máximo. Agora, é importante ficar atento, principalmente nos exercícios, o que ele está pedindo. Por exemplo, imagine uma função lucro, ela é feita em, vamos pôr aqui como exemplo, olha, exemplo, só para ficar claro o que nós queremos aqui. Imagine uma função quadrática com a sua concavidade voltada para baixo. Imagina que aqui seja um lucro e aqui a quantidade vendida. E aqui você tem a parábola. Então, eu poderia abordar de duas maneiras. Se o exercício perguntar qual é o lucro máximo obtido com as vendas, de quem ele estaria falando? Ele estaria falando do seu y do vértice, certo? Ó, lembrando que aqui é um ponto de máximo. Agora, se a pergunta fosse qual quantidade eu tenho que vender para alcançar esse lucro máximo? Então a pergunta estaria sendo do x do vértice. Então se ele estivesse perguntando do lucro máximo, ele estaria perguntando do y do vértice. Se ele estivesse perguntando qual a quantidade que eu tenho que vender para alcançar esse lucro máximo, ele estaria falando do x do vértice. Então lucro máximo y do vértice, quantidade para que eu alcance o lucro máximo seria o x do vértice. Ok? Agora, para encerrar, vamos fazer aqui um resumo gráfico. Acho bastante importante você copiar, colocar isso aí no seu caderno, esse resumo gráfico de tudo que nós falamos aqui e também abordando a ideia de imagem e domínio de uma função quadrática, ok? Vamos criar aqui um quadro, vamos pôr assim, aqui o nosso A maior que zero, aqui o nosso A menor do que zero,
Aqui nós vamos colocar o discriminante maior do que zero. Aqui nós vamos colocar o discriminante igual a zero. Aqui nós vamos colocar o nosso discriminante menor do que zero. Então nós já sabemos aqui que quando o meu A é maior do que zero, concavidade para cima. A parábola está aqui sorrindo. Quando esse A é menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Agora, o discriminante. Se eu tenho discriminante maior do que zero, olha a parábola. Corta em dois pontos distintos o eixo x. Se eu tenho o discriminante igual a zero, corta em apenas um único ponto o eixo x. Se eu tenho um discriminante menor do que zero, não corta o eixo x, ok? Aí a mesma ideia aqui na linha de baixo. Dois pontos, aqui em apenas um único ponto, e aqui não corta o eixo x. Agora, discutir a ideia de imagem e domínio na função quadrática. Então, por exemplo, se nós temos que a sua concavidade é voltada para cima, observa o seguinte, o domínio dessa função são todos os reais, está aqui, certo? E a imagem dessa função, ela pega aqui, ó, acima do y do vértice, apenas essa parte. Então, nesse primeiro caso, domínio, todos os reais, certo? Imagem seria o quê? Um y também pertencendo aos reais, certo? Mas esse y seria o quê? Maior ou igual ao meu y do vértice. Eu não pego nenhum valor abaixo do y do vértice. E agora, o segundo caso, se eu tenho a sua concavidade voltada para baixo, o domínio continua sendo todos os reais e a imagem agora vai inverter, certo? Olha, eu vou pegar apenas os valores menores do que o y do vértice. Então aqui domínio continua sendo todos os reais e a imagem dessa função quadrática com concavidade voltada para baixo seria um y menor ou igual ao y do vértice. Tudo bem, pessoas? Lembrando que isso foi apenas uma aula teste, mas na próxima aula eu vou resolver os 3 exercícios de aplicação. Deixa suas dúvidas aí no comentário se não ficou claro e com certeza mais para frente a escola vai estar buscando ferramentas para que eu possa aí realmente tirar mais dúvidas de vocês, enfim. Tudo bem, pessoas? Lembrando que isso foi apenas uma aula teste. No próximo vídeo eu vou resolver os exercícios de aplicação 1, 2 e 3 e no próximo alguns propostos. No terceiro vídeo os propostos. Pessoas, abraços e até!